alegria, vamos aplaudir a Jesus. Senhor, nosso Deus. Amém? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Coloque a mão sobre o teu coração. A palavra do Senhor diz que Ele nos responde. Ele nos responde na certeza no nosso coração. Ele nos responde na alegria do nosso coração. Ele nos responde porque Ele é fiel. Quando temos um coração adorador, um coração voltado,
Diga graças a Deus. Boa noite, Igreja do Senhor. Como que estamos? Estamos na plena graça de Deus, amém? Quero compartilhar com você uma palavra hoje. E a pergunta é: o que nos abala? Faça essa pergunta para você agora. Antes da gente entrar aqui na mensagem, faça essa pergunta para você: o que está me abalando? O que está me impedindo de permanecer firme? Faça a pergunta do seu coração. Se você ainda não encontrou respostas no que está te abalando, creia que a palavra vai te dar um direcionamento hoje. Amém? Salmo de número 125. Precisamos, igreja, ser mais pé no chão. Precisamos aprender a enfrentar a realidade, a entender quem nós somos e o poder que opera em nós. E o tema dessa mensagem é: onde está firmada a sua confiança? Vamos lá, Salmo de número 125, que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós vemos aqui que o salmista ele já começa a trazer a realidade dos fatos, já nesse primeiro versículo. Qual é a realidade? Que ninguém consegue permanecer firme se não confiar em Deus. Essa é a verdade dos tempos antigos, dos tempos atuais e dos tempos futuros. Nós não conseguiremos fazer, realizar, operar qualquer tipo de obra ou milagre, ou viver uma grande mudança na nossa história, se a gente não aprender a seguir com confiança. O Evangelho de João não precisa abrir, mas você pode anotar. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus, ele traz essa mesma realidade que o salmista ele trouxe, dessa plena confiança no mundo espiritual. Jesus ele veio representando de novo a nossa união com Deus. Eu estava lendo em Gênesis capítulo 3 e um dos versículos, se eu não me engano, é o 22, me abriu muitos olhos, onde Deus diz que o homem era totalmente semelhante a ele em poder e também em autoridade. Só que o ser humano ele perdeu essa capacidade, de semelhança com o Altíssimo, quando ele começa a caminhar longe da presença do Senhor. E um dos fatores que empurram uma pessoa para longe de Deus é a confiança. A confiança é a base de todo e qualquer relacionamento, seja um relacionamento físico, sentimental, emocional, mas principalmente espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto Adão quanto Eva não confiaram na voz de Deus com relação à árvore no Éden, a árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus diz delas, não vai tocar, nem dela vai comer. Quando eles não confiaram na voz de Deus, entendendo que a voz de Deus era melhor, que Deus ele conhecia coisas que viriam lá na frente, na falta de confiança naquelas palavras, o que aconteceu? Eva confiou na serpente, Adão confiou na mulher enganada pela serpente, e o resultado nós conhecemos até o dia de hoje. Uma multidão longe da presença de Deus. Como eu disse, não só relacionamento espiritual, o homem entrou em decadência, mas também o relacionamento físico entre as pessoas. Hoje em dia, a confiança foi tão danificada que as pessoas elas encontram dificuldades em confiar umas nas outras, mesmo aquelas que inspiram confiança. O relacionamento com base na confiança está tão quebrado que a pessoa confia, como diz o ditado, confia desconfiando. A verdade é essa. E não tem uma base sólida para a pessoa confiar naquilo e prosseguir. Então o salmista
nossa vida espiritual, nós temos que começar a cultivar a confiança totalmente em Deus. Eu lembro que Paulo, quando ele estava naquela navegação, Paulo, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, foi o capitão, né? Não vamos sair daqui do porto não, porque a viagem vai ser incômoda. O Espírito falava com Paulo, o Espírito Santo. Só que o que aconteceu? Quando Paulo falou isso com o capitão falou que Paulo não entendia de nada de navegação, que ele confiava mais no que o mestre do navio falava do que Paulo estava falando. E às vezes as pessoas, elas caminham dentro da humanidade, depositando a confiança dela em outros lugares, em outras pessoas, em outras situações. E no fim, o que acaba acontecendo? De alguma forma elas conseguem ser enganadas e fracassar no projeto chamado vida. Então o salmista, ele faz aqui um convite: os que confiam no Senhor serão como o monte o quê? O monte Sião. O monte Sião, lá em Jerusalém, né, é o símbolo da espiritualidade, e ele é muito citado aqui na Bíblia. Por que o salmista não comparou a confiança com um rio ou com uma árvore? Porque o monte, ele não se abala. Pode estar o vendaval mais forte que for, pode estar a tempestade mais violenta, o monte continua no mesmo lugar. Ele está comparando e dizendo: olha, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na palavra, a nossa confiança no Senhor Jesus, a nossa confiança no Espírito Santo, ela precisa ser como o monte Sião. Ela precisa permanecer ali, que é isso que o versículo está dizendo, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala. Ou seja, ele continua firme ali. O mau tempo vem neve, vem chuva, vem tempestade, vem sol escaldante, e ele permanece ali. E aqui ele está dizendo que ele não vai se abalar. E a nossa confiança, igreja, ela precisa ser assim. Nós precisamos exercer uma confiança e cultivar isso. Não é uma coisa que nasce do dia para a noite. Amém? Pastor, como é que eu faço para ser uma pessoa mais confiante em Deus? Praticar a palavra. Esse é o segredo. Quanto mais da palavra você guardar aqui dentro do seu interior, quanto mais da palavra você falar, quanto mais da palavra você pensar, mais confiança você terá em Deus. E a palavra de Deus é uma luz. Ela começa a nos iluminar a cada passo que damos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. A gente não vai andar em falso. A pessoa, quando ela anda com confiança, você já reparou, ela anda até mais rápido. Ela vai bem mais rápido, ela sabe onde ela está pisando. Mas quando a pessoa não está em confiança, ela vai andando devagar, olhando, tateando, ela não tem aquela segurança de caminhar. Mas quando ela sabe o caminho, quando ela sabe que aquele caminho é tranquilo, ela anda até mais rápido, ela anda até mais tranquilo. Tem muita gente na caminhada da vida caminhando devagar. Às vezes para no caminho, às vezes não sabe para onde ir, aonde precisa chegar. Eu dei um aconselhamento esse final de semana, irmãos, justamente falando sobre isso. A gente tem que ser mais pé no chão, irmãos. A gente precisa definir o que a gente quer para a nossa vida, como que a gente quer terminar nossos dias, o que a gente quer alcançar, o que a gente ainda não alcançou, o que precisa, o que a gente tem que realizar, o que precisa fazer, o que precisa deixar de fazer. Isso tem que estar bem claro aqui na nossa mente. Nós temos que ser pessoas, como o livro de Jó fala, sermos pessoas determinadas nos negócios dessa vida. Às vezes as pessoas param no tempo, elas perdem até, como diz, o fio da meada. Elas não sabem o que eu vou fazer, para onde eu tenho que ir. Elas não têm aquela perspectiva daquilo que é a vontade de Deus, sendo boa, perfeita, agradável. Elas vão vivendo uma empolgadeira atrás da outra. Quando vem bênção, glória a Deus. Quando não vem, ai meu Deus, Deus me abandonou. Elas ficam perdidas. Mas o salmista aqui nos dá uma instrução tão bonita, irmãos, uma direção de vida para que a gente permaneça firme
situações. Ontem eu estava pregando, né, no evento que eu fui no final de semana, eu estava falando, independente das situações que acontecem ao nosso redor, a gente tem que mostrar um coração mais grato a Deus. Deus nos dá um presente todo dia, que é a vida, o dom da vida. Mas às vezes as pessoas não dão valor àquilo que têm. Às vezes praticam mais a ingratidão através da reclamação. Que isso não está bom, não é a vida que eu queria, né? Não é o momento. Sempre tem uma palavra contrária, uma palavra negativa. E Deus está disponibilizando para a gente ferramentas, tanto físicas e espirituais, para a gente começar a caminhar bem na igreja. Para a gente começar a alcançar, almejar coisas para o futuro. Como diz a palavra dele, um futuro e uma esperança, ou seja, um fim e a esperança. Então nós temos que olhar para a palavra. Não, Senhor, eu quero sair desse culto aqui hoje. Eu quero ser esse monte, que independente da circunstância, esse monte está firmado, não vai se abalar. Eu quero construir a minha fé, eu quero construir a minha confiança na rocha, que é Cristo. Vai vir a tempestade, vai bater as águas, vão balançar, em algum momento a estrutura até balança, mas ela não cai. Ela permanece firme. Mas quem constrói a vida sobre areia, sobre solo frágil, irmãos, perde muito. Perde, se decepciona, se entristece. Quantas pessoas estão cultivando tanto sentimento ruim na vida, irmãos? Né? Às vezes você para conversar com algumas pessoas, elas só sabem falar de coisa ruim, de coisas do passado. Eu percebo, né, que muitas pessoas estão apegadas ao passado sofrido, cheio de marcas, cheio de revoltas. Isso impede a pessoa de olhar para o futuro. Isso impede ela enxergar que Deus ele está passando uma borracha naquele todo aquele sofrimento e dando uma oportunidade boa de refazer a história, mas construindo um futuro de fé e de esperança, de alegria. Mas não, já é costume sofrer desse jeito, eu já não me vejo de outra maneira, mas tem que começar a se ver. Tem que começar a ver a sua casa sendo construída na rocha. Não é uma coisa fácil. A gente sabe que cavar pedra não é fácil, é dificultoso, mas o esforço vai valer a pena. Quando vier o resultado da sua fé, você vai olhar e vai falar, valeu a pena eu ter me firmado na rocha que é Cristo, eu ter aguentado, eu ter colocado a minha confiança no Deus da minha salvação. Vai valer a pena, irmãos. E a palavra que vai sair da sua boca vai ser de alegria. Toda construção, todo momento de construção, todo momento de reforma é difícil. A gente sabe, construção faz uma bagunça, tem gasto, tem cansaço, mas quando a casa está lá pronta, você entra e já não tem mais nada para fazer, você respira aliviado. Você sabe, valeu a pena o esforço. Reforma a mesma coisa, é uma quebradeira, é uma sujeira, é uma dor de cabeça, porque você se planeja por uma coisa, aí quando você começa a reformar, estoura um plano aqui, não tem mais aquela cerâmica igual, você tem que refazer um monte de coisa. Mas naquele momento difícil ele vai fazer o quê? Vai passar. A tempestade vai passar. O momento difícil vai passar. Mas quem está firmado na rocha, quem está com a confiança em Deus, não é abalado pelas coisas desse mundo, não é abalado pela má notícia, não é abalado por uma palavra contrária, uma palavra dura. Pelo contrário, ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o Deus que ele serve, e ele continua caminhando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o versículo 1 continua dizendo ainda, né? Ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece o quê? Para sempre. Algumas traduções diz firme para sempre. Irmãos, que coisa mais linda é nós podemos abrir a nossa boca
como o salmista abriu aqui dizendo, que a confiança dele era como um monte de Sião, não abala. Em outros trechos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Meu irmão, numa vida, numa geração que ninguém confia em ninguém, você poder abrir os seus lábios para dizer que confia em Deus, você está um passo à frente. Você está um passo à frente para alcançar mais rápido tudo aquilo que Deus planejou para você. É permanecer firme e é permanecer constante, firmado. Seu lugar na casa de Deus, seu lugar na palavra, buscando a santificação, buscando o Espírito, todo dia aprendendo uma coisa nova. Quanta coisa a gente já não aprendeu até aqui, né? E continuamos aprendendo. Como é bonito o dom do perdão, como é bonito o dom da vida, como é bonito você viver uma vida sem carregar peso, carregar excesso. É tão bom quando você anda livre, né? Mas quando você anda cheio de sacola pesada, não dói tudo, não dói? Cansa. Está na hora de jogar as sacolas fora. As sacolas vão te abalar na tempestade. Elas vão te impedir de procurar um abrigo seguro. É o que ele está dizendo. Mas permanece para sempre. Davi estava dizendo aqui que essa confiança ela é diferente. Por quê? Porque ela não é a confiança em homens. Porque o homem falha. Amém? Não é uma confiança nas situações, porque situações mudam constantemente. Situações mudam. Não é uma confiança em sentimentos, porque o ser humano vive de sentimentos altos e baixos. Mas é uma confiança firme e para sempre, que não muda, andando e chorando ou voltando com alegria. A confiança continua assim. Amém? A plena certeza do meu Deus, independente do tempo, da situação, continua trabalhando. O meu Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Amém? Nós vamos ficar com essa palavra. Em nome de Jesus, quero orar por você. Eu quero plantar essa semente de confiança agora no seu coração. Na plena certeza que você vai sair daqui até o término dessa reunião totalmente firmado. Pastor, eu sou firme, então vai se firmar mais ainda. Pastor, de vez em quando me abalo, isso vai acabar. Você vai permanecer firme. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Ô Senhor, nós começamos o culto dessa noite com a pergunta: o que nos abala? O que tem abalado o coração, a estrutura, a vida? Precisamos ser mais pé no chão, Senhor. Enfrentar a realidade e não fugir dos problemas. Não nos escondermos deles. Mas olhar com confiança e avançar. Sabendo que tudo muda, tudo passa. E confiar na Tua palavra vai nos fazer permanecer. Porque pode passar céus e terra, Senhor, mas a Tua palavra não passará. Nós vimos a semana que passou que a Tua palavra ela não volta vazia, mas antes ela cumpre aquilo no qual ela foi enviada. E onde está afirmada a sua confiança, igreja? Você, meu irmão, você, minha irmã, o que tem abalado e em que você está se firmando? Ou seja, confiando, se segurando. O salmista, como eu dei o exemplo, ele não usa um rio, ele não usa uma árvore, mas ele usa um monte para descrever como tem que ser a nossa confiança. O monte, ele não sai do lugar por causa do vento ou da tempestade forte, porque o monte sabe que ele é firme e ele não se abala. Ele continua ali, imponente, erguido em força e em tamanho. Assim deve ser você, de cabeça erguida, com o coração cheio de fé, para enfrentar as oposições dessa vida e saber que você em Cristo
é muito mais do que vencedor e não vai se abalar. Oh Senhor, confiar no Senhor não é um sentimento, Senhor, não é um sentimento que vai mudar conforme o nosso dia, mas é uma posição que a gente tem que ter fixo, de segurança. Confiar em Deus é uma escolha que precisa permanecer em primeiro lugar. O que nos abala? Por muitas vezes, nossa confiança ela está em coisas móveis. A confiança tem que estar em algo seguro e firme, que não se abala. Mas às vezes nós colocamos a nossa confiança em coisas móveis, nas pessoas que constantemente falham, mudam de ideia, mudam de opinião. E quantas que mudam até, Senhor, de pensamento? Uma hora diz que ama, outra hora diz que odeia. Uma hora estende a mão e na outra hora joga em nossa face a ajuda que um dia nos foi oferecida. Por isso o salmista diz: a confiança tem que ser em Deus. Senhor, muitos estão colocando como base nas circunstâncias, mas a circunstância também é móvel. Elas mudam constantemente. Aquilo que era ontem, hoje já não é, amanhã já nem existe, não há nem lembrança. Muitas vezes a confiança da pessoa está no próprio sentimento dela. Mas não dá para confiar, Senhor, porque o ser humano é cheio de altos e baixos. O ser humano ainda não tem um temperamento preparado, consolidado, ainda é de ânimo dobre, como diz Tiago. Mas nós aprendemos até aqui que se nós cultivarmos a confiança em Deus, buscando na sua presença, na sua palavra, com a ajuda do Espírito Santo em nome de Jesus, nós podemos chegar a esse nível de confiança de não ser abalado por situação alguma. Permanecer é uma escolha. Não significa que os problemas subirão, mas significa que esses problemas não terão mais domínio sobre nós. E quando os problemas eles perdem domínio sobre nós, com confiança, na luz da palavra de Deus, nós conseguimos enxergar a confiança. Porque o que nos domina agora é uma força que vem do alto, é algo que vem de Deus, não para ficarmos parados, mas para avançarmos e vencer, permanecer firme, fiel e constante, sempre abundante na obra do Senhor, na sua palavra e na sua presença. Meu Deus, a minha oração, que essa pessoa cultive todos os dias, com o coração grato, a confiança no Senhor, porque vai valer a pena. Eu creio, e por isso eu lhe agradeço, em o nome de Jesus. Você diga amém? Graças a Deus, é a palavra bem forte da graça de Deus. Amém? Fica essa palavra para ti, para você, como um monte Sião. Não vou me abalar. Cabeça erguida, né? Peito estufado, vou marchar. Vou seguir em frente para aquilo que Deus tem para mim e para minha casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Confiar. Confiar é algo que, como diz uma moeda, que já perdeu o valor na humanidade. Mas nós estamos aqui para mudar, para virar esse jogo, para dizer: Senhor, eu confio em Ti. Para dizer: Senhor, eu confio em Ti,
Senhor é Rei, pois o Senhor é poderoso, pois o Senhor não muda. Ah, Pai, o Senhor é longânimo, e nós não vamos mais olhar para trás, porque sabe, Deus, aquilo que passou, nós não podemos trazer de volta, mas podemos dizer: confio em Ti, confio no que virá, e colocarei a minha esperança em Deus. Eu não